Eu morava numa cidade chamada Jardinópolis, no ano de 2005. Jardinópolis é uma cidade pequena, já foi praticamente 10, 15 minutos de Ribeirão Preto, que é uma grande cidade com 600 mil habitantes. Cidade que tinha muita manga, o povo lá era conhecido como o povo da boca amarela. E era muito próximo de Ribeirão Preto, e eu perdi a minha CNH, minha carta de habilitação, e então nós fomos no shopping, lá em Ribeirão Preto, que fica às margens da rodovia Anhanguera, e lá tem o Poupa Tempo, aqui tem um outro nome, Poupa Tempo. E eu me lembro de ter estado no Poupa Tempo e achar que eu estava num outro país. Tal foi, tal era, eu espero que ainda seja, o nível de excelência com que a minha causa foi tratada. Eu me lembro que ao entrar, eu estava com a minha esposa e acho que levamos as meninas e o Guilherme também para o cinema. Eu me lembro que quando entrei, já havia alguém que perguntava, que dirigia, que fazia isso, fazia aquilo. Resumindo, em 2 horas eu consegui pegar a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação. Mas não foi apenas a brevidade do tempo, mas a maneira com que fui tratado. Um tratamento excelente. Lembro-me de ter conversado com um primo meu chamado Jefter, primo querido, cuja esposa lutou contra um câncer por alguns anos, vindo a falecer 2 anos atrás, mas ele me falava a respeito do Hospital do Câncer em São Paulo. E ele me lembrava, ou insistia, com relação à excelência do tratamento que eles recebiam no hospital. E na conversa que tínhamos, eu reparei que havia 3 momentos em que a palavra excelência se destacava. O primeiro momento era a excelência do recebimento ou da recepção. Ao entrar no hospital, o portador de uma doença devastadora, que gera não apenas profunda ansiedade, mas outros tipos de desequilíbrios emocionais, e ao entrar no hospital, havia uma equipe excepcionalmente preparada para tratar o portador da enfermidade não como um doente, mas como um ser humano que precisava ser recebido, encorajado, abraçado, amado. Tudo no hospital revela a preocupação com a excelência no tratamento do paciente. O segundo momento que consegui extrair da nossa conversa, relativamente àquilo que estamos falando, excelência, dizia respeito à precisão do diagnóstico. Obviamente que a precisão do diagnóstico, nos níveis mais profundos de excelência, trazia ao paciente, ao acompanhante e posteriormente a toda a família, um nível de estresse bastante elevado. Mas há um terceiro momento que chama a minha atenção, e aí sim chama a minha atenção, e eu começo a fazer algumas conexões com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o tratamento de excelência, que é a resposta de excelência. Após uma recepção de excelência, após um diagnóstico de excelência, comparado aos hospitais dos Estados Unidos e outros países europeus, a resposta de excelência. Eu fico pensando nas marcas da excelência, que tem na maneira como recebe, na maneira como abriga, na maneira como acolhe a excelência. Eu tenho um amigo chamado César, ele é apicultor, e ele começou a exportar própolis para a China. Eu estava com ele em São Paulo algumas semanas atrás, e toca o telefone algumas vezes de alguém falando: olha, César, precisa deste selo, precisa deste selo, deste selo. O Brasil é um país burocrático demais da conta, mas há alguns selos chamados selos de excelência, ISO
10 mil, 14 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, não se sabe mais que ISO que está, mas mostrando o quê? Se você tem aquele reconhecimento, é porque a metodologia, é porque a prática, é porque os procedimentos, é porque a sucessão de protocolos de determinada indústria foi reconhecida. E então nós lemos aqui que somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Se isto não é sinal de excelência, eu não sei o que é excelência. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e fomos salvos pela graça de Deus. E quando vai chegar no versículo 8 e a 10 do capítulo 2, Paulo dirá: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o versículo que raramente levamos em conta, que é o versículo 10, porque somos feitura dele. Eu fico imaginando o excelso Criador criar alguma coisa que não seja excelente. Você vai para o capítulo 1 de Gênesis e após cada dia, o Senhor olha para a criação de suas mãos e Ele mesmo dirá: excelente, excelente. Eu fico imaginando, olhando para você e olhando para mim, e às vezes nós queremos disfarçar a nossa preguiça, disfarçar o nosso sentimento de autopiedade, dizendo coisas do tipo: não posso, não sou, não faço, quando o mesmo Senhor diz que eu e você fomos criados para a excelência. E mais uma vez, não estou aqui numa palestra motivacional inventando coisas que não estejam na Escritura. É a Escritura que diz, meu querido, que você está sentado nas regiões celestiais com Cristo. E se eu estou sentado nas regiões celestiais com Cristo, não posso crer em outra coisa senão que eu fui destinado para a excelência, que a igreja foi destinada para a excelência, que não há um outro caminho, um outro destino, um outro propósito para a sua vida, para a minha vida, que não seja a de excelência. O profeta Isaías, no capítulo 6, diante da revelação de Deus, diz a palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Diante da manifestação da grandeza de Deus, o profeta tem a sensação de que vai morrer. Meus queridos, qual é a nossa reação diante da revelação de Deus? A gente não fica mais perplexo. Parece que é uma coisa assim absolutamente natural. Parece que a morte de Cristo é algo que acontece assim todo dia. Não, Cristo morreu. Alguns dizem: Cristo morreu como mártir. Irmãos, nada disso. Havia um canto que eu sugeri a mudança da letra. A palavra do cântico dizia assim: Ele veio ao mundo como mártir da paz. E eu comecei a cantar aí no finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90. E eu cheguei para o pastor e falei: pastor, isso aqui é um erro teológico. Jesus não veio como mártir da paz. Irmãos, diante da grandeza da revelação, Paulo se coloca de joelhos. Meus irmãos, eu não estou dizendo que a Bíblia manda a gente fazer isso. Mas eu tenho pensado nos últimos dias, cheguei a confidenciar com alguns irmãos, que nós precisaríamos adotar em nossas igrejas algo semelhante ao Dia Nacional da Expiação. Um dia reservado para o jejum, um dia reservado para o quebrantamento, um dia reservado para a confissão, porque nós temos banalizado a grandeza da revelação. O apóstolo Paulo irá dizer no capítulo 12 de 2ª carta aos Coríntios, depois de ele falar que foi até ao céu, nas regiões superiores, e teve uma experiência que ele mesmo não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, ele vai dizer: por causa da grandeza das revelações ou da revelação, foi-me posto um espinho na carne. Queridos, primeiro ponto para uma vida de excelência que temos aqui é uma atitude de humilhação, de quebrantamento. Paulo
não se coloca de joelho diante do mundo, repare. Ele se coloca de joelho diante do Pai. Não se trata de mera tristeza. Não se trata de mera experiência de culpa. Não. Se trata de humilhação diante da grandeza da revelação. Há um segundo ponto. Uma segunda atitude. E essa segunda atitude nós vemos a partir do versículo 15 em diante, que é uma atitude que revele o profundo desejo de sermos fortalecidos. É muito interessante que após um período de jejum, e se o jejum é feito da maneira bíblica, nós sentimos uma grande fraqueza. Eu conversava ontem a respeito, faço sempre uma tentativa de explicar qual é a função do jejum, mas a função do jejum, na minha opinião, será sempre o encontro da grandeza de Deus com a nossa pequenez. E quando saímos de um jejum, saímos extenuados, saímos fragilizados, mas Deus não nos permite sair desta condição assim. Assim como fizera com Isaías, a partir do momento em que o anjo com uma tenaz visita Isaías e perdoa os seus pecados, eterno, Isaías se sente fortalecido. Quando saímos dessa posição de humilhação, precisamos desejar ardentemente fortalecimento da parte do Eterno. Diz a palavra que para que segundo a riqueza da sua conceda que seja fortalecido o seu espírito no homem interior. Interior. Nas áreas que você não consegue atingir, que eu não consigo atingir. Quando o apóstolo Paulo visita pela primeira vez as igrejas de Corinto e de Tessalônica, ele reconhece depois e afirma que quando esteve lá, não esteve apenas para desenvolver uma mensagem com base na sabedoria humana e nas estratégias da filosofia ou da hermenêutica ou exegese, seja lá o que for. Paulo vai humilhado e Paulo sabe que ali há mais do que sabedoria humana, ali há uma visitação especial da graça de Deus. Nessa semana, eu agendei uma conversa com uma das meninas da escola. Estava muito preocupado, conversei com a minha querida Antônia Cleide e disse: precisamos conversar com essa moça. E eu havia marcado com ela, mas então, na segunda-feira, eu havia me colocado para fazer a oração, na abertura, na parte da manhã, e essa moça estava assim do meu lado. E quando eu olhei para ela, eu vi uma coisa interessante. Falei, engraçado, não sei se é impressão minha, mas a face dessa menina revela um negócio diferente. Leva para ela, e falei, olha cara, preciso conversar com você, hein? Beleza, pastor, vou lá. Quando ela entrou lá na nossa salinha, não parecia a menina com quem eu havia conversado algumas vezes. Triste, acabrunhada, tensa, falando coisas que você fica preocupado, meu Deus, segura a onda. Ela entra para falar de algumas coisas, e ela fala para mim, de que no sábado teve uma experiência de arrependimento, teve uma experiência de quebrantamento, que foi visitada pelo Espírito Santo de Deus, e ali passou a amar o seu pai, coisa que ela não fazia antes. Rubem Alves uma vez afirmou que o Espírito Santo de Deus não é peixe, que a gente consiga aprisioná-lo numa rede. O Espírito é vento, sopra onde quer, como quer e do jeito que quer. E aquela menina estava completa e totalmente transformada, era outra menina. Eu fiquei chateado, né? Porque falei, puxa vida, eu queria levar o crédito. Deus não permitiu. Ela já chegou transformada. Não tem a ver comigo, querido. Tem a ver com o fortalecimento do seu homem interior, tem a ver com uma obra sobrenatural, tem a ver com a graça, tem a ver com o poder do Espírito. Não importa a maneira como você esteja blindado pela religião,
Não importa a maneira como você esteja blindado pela tradição. Eu não quero me emocionar, eu não quero, eu não quero ficar descompensado. Vá que o Espírito me visite e eu comece a chorar. Pare com isso. Pare com isso. Deus não é uma divindade grega olhando para você sem se envolver com você. Deus é o Deus que habita o alto e santo lugar, como diz Isaías no capítulo 55, versículo 17, mas habita também com o contrito, com o abatido, para encorajar, para confortar e para trazer vida nova e para mudar a face. Porque a palavra de Deus diz que o quê? O coração alegre aformoseia o rosto. E aquela menina, pois é, irmãos, questão toda é que aquela menina não teve essa experiência numa igreja evangélica, ela teve essa experiência numa comunidade carismática da igreja católica. O Espírito não é vento, o Espírito não é peixe, o Espírito é vento. A visita de Deus no nosso homem interior. Terceiro ponto, meu querido, terceiro ponto, é que uma vida de excelência revela uma atitude que traz um desejo de compreensão do propósito de Deus. Esta visita de Deus, esse desejo de que Paulo expressa, de que deseja que Cristo habite no nosso coração pela fé, a fim de que estejamos arraigados e alicerçados em amor. Esta visita ao nosso interior libera algumas condições para a compreensão da vontade de Deus. Eu ministrava numa classe de catecúmenos, cerca de 12, 14 anos, e aquela mulher dizia para mim o tempo todo: eu não mereço o perdão de Deus. Falei: bom, então estamos iguais, filha. Então a gente está apenas admitindo aquilo que eu tenho que admitir. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Na verdade, eu estava entendendo. Havia aquela moça estava enjaulada, envelopada, engessada, blindada pelo diabo de tal maneira que ela não conseguia receber, não conseguia compreender a graça de Deus. Minha esposa sabe de quem eu estou falando, sabe de nossa luta. E começamos a orar, e clamar ao Senhor por uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. Um dia após o culto, pastor, vai para a igreja porque a mulher está surtando lá. E eu disse assim: Senhor, essa mulher está em pecado, o Senhor sabe disso. Então eu peço pela misericórdia do Eterno, do Senhor, que o Senhor revele o pecado dessa mulher. Primeiro para ela, depois para mim. O Espírito Santo penetrou pelas frestas, porque o diabo não consegue impedir a ação do Eterno na vida de quem quer que seja. Acontece com Paulo, acontece com qualquer um. Basta o Senhor determinar. Agindo eu, quem impedirá? É por isso que você encontra por aí gente que você, quando vê, quer passar do outro lado da rua. Sangue ruim, gente sangue ruim. Mas que debaixo do sangue bom, do Eterno, é completamente transformada. Mas é isso que nos possibilita a compreensão. A compreensão. Gente simples, compreendendo coisas que teólogos não compreendem. Aquilo que Jesus disse: muito obrigado, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, mas revelaste ao povo lá do Serra Dourada, ao povo lá do Pedregal, a tribo indígena escondida na África. Porque o Espírito Santo de Deus, visitando o teu interior, faz com que você compreenda a dimensão, a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo e daquilo que Ele tem para a sua vida. Revela também, querido, uma vida de excelência passa pela revelação de uma atitude, de um desejo de fato não apenas conhecer a Cristo, de compreender a Cristo, mas de conhecê-lo em todas as suas implicações e desdobramentos. Versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Extrapola, vaza, é demais da conta. A nossa vida de excelência passa necessariamente por isso. Passa necessariamente
A visitação do Espírito do Eterno não apenas nos fortalece no homem interior, não apenas possibilita a compreensão, como dizia Agostinho, creio para que possa compreender, mas também promove o nosso conhecimento, e conhecimento não diz respeito apenas à capacidade analítica. Não estamos falando aqui do conhecimento aristotélico, cartesiano, estamos aqui nos referindo ao conhecimento experiencial, intimidade. Conhecer a Cristo, conhecer o amor de Cristo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ser cheio de Deus, todos os poros da nossa pele e da alma vazando conhecimento de Deus por conta da plenitude de Deus. Onde você chega, vaza, onde você chega, transpira, onde você chega, o perfume, a fragrância do bom conhecimento de Cristo, porque conhecemos a Cristo em tal intimidade, que quando as pessoas olham para nós é como se estivessem olhando para Cristo. Em último lugar, uma vida de excelência passa necessariamente também por uma experiência de adoração. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Por esta causa, por causa dessas doutrinas, por causa desse conhecimento, por causa desse mistério que fora revelado, não há o que fazer senão reunir o povo de Deus para uma experiência de adoração. Paulo faz a junção do bloco doutrinário com o bloco exortativo, com um convite à adoração, com um convite à exaltação, com o conhecimento ou o reconhecimento daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Com respeito à menina, sobre quem eu acabei de falar, se comprova. E meus irmãos, eu confesso a você que eu demorei 5 minutos para sair da salinha, porque ali eu chorei na presença do Eterno e adorei o Eterno. Porque o que aconteceu com aquela menina foi infinitamente mais do que tudo aquilo que eu esperava de Deus. Portanto, como dizia, não tem nada de palestra motivacional, senão palavra de Deus para lhe dar os verdadeiros motivos de uma vida de excelência. Concluímos dizendo que Paulo vai dizer que ao Senhor seja a glória na igreja. O que Paulo está dizendo aqui, meus amados, é que a glória de Deus, é que o brilho da glória do Eterno encontra na igreja o seu reflexo. Deus é exaltado na vida da igreja. Haverão de conhecer a Cristo e a glória de Cristo, não apenas porque olham para o céu e para o firmamento e de uma maneira a copiar ou a imitar o salmista dirão: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite e por aí afora. Não, agora as pessoas não olharão apenas para o firmamento e reconhecerão a presença de um Deus Criador, mas olharão para a vida da igreja. Quando a vida da igreja reflete o caráter de Deus, e quando a igreja crê de fato que é povo de Deus, corpo de Cristo, chamado para refletir a glória do Eterno e para viver uma vida de excelência em todos os ambientes nos quais estamos. Fica aí a palavra do Senhor para o nosso coração, para que não queiramos menos do que viver uma vida de excelência. Não fomos chamados para dançar ao sabor da música
do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Fomos chamados para uma vida de excelência. Se a palavra de Deus falou ao seu coração nesta noite, diga amém. Deus te abençoe. Eu quero convidar o povo de Deus para ficarmos em pé. Quero orar com você, meu querido, minha querida. Quero desejar a todos nós que o Senhor nos dê uma vida de excelência. E eu quero convidar aqueles que nesta noite se sentiram desafiados a voltar para casa para viver uma vida de excelência. Eu quero lhe convidar a vir aqui à frente para que oremos por você. Se você deseja assim, Senhor, eu de fato quero viver uma vida de excelência. Eu não tenho recursos, Senhor, o Senhor sabe disso. Mas o Senhor me dará todas as condições de viver para a Tua glória de forma excelente. Se o irmão deseja vir à frente, se a irmã deseja vir aqui, querido, isso aqui não é um espaço mágico, não, mas é apenas para juntos orarmos, para que o Senhor nos dê a graça, nos derrame a graça, para vivermos vida de excelência, para a glória do Eterno, para agradarmos ao coração do Eterno, para que o Senhor olhe para nós e se agrade de nós, para que o Senhor olhe para a IPCG e possa dizer: lá está o meu povo amado, lá está o meu povo querido, que tenho visitado com o meu espírito, que tenho encorajado, que tenho derramado graça, poder. Estes foram chamados para a excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado. Obrigado por ter nos feitos a imagem e semelhança do Senhor Jesus e nos ter dado o privilégio de estarmos assentados com o Senhor Jesus nos lugares celestiais. Isso nos convida a uma vida de excelência, Pai. Mas o Senhor sabe das nossas limitações, Senhor. O Senhor sabe dos nossos temores. O Senhor conhece o meu temperamento. O Senhor conhece o temperamento do Teu povo, as histórias. E sabe que precisamos desesperadamente da graça do Senhor para que a excelência seja vista em nós. Mas cremos que pelo Teu poder, o Senhor nos chama, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos encoraja para voltarmos para os nossos lares, para as nossas casas, para adotarmos uma atitude e uma postura de uma vida excelente para a glória do Senhor. E para que outros sejam atraídos aos pés de Cristo, do Teu Filho amado, por meio do nosso testemunho, do nosso empenho, ó Deus, por meio das nossas palavras, dos nossos atos, por meio do amor que o Senhor faz exalar de nós, por conta da fragrância do conhecimento de Cristo, ó Deus, que o Senhor use do Teu povo, para que a excelência do Teu Evangelho seja vista, percebida, e que creiam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo assim, oramos confiados no Teu poder, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, que Deus os faça cada dia mais excelentes, em o nome de Jesus.